Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a Novo Tempo. Que bom é podermos começar este sábado juntos. Chegamos hoje ao último encontro desta semana de reavivamento aqui na Novo Tempo Portugal. Foram dias muito especiais de reflexão, de consagração e renovação espiritual. E é uma alegria poder encerrar esta semana na sua companhia. O pastor Eurico enriqueceu-nos imenso com estas mensagens fortes e que nos fizeram compreender de que, de facto, é feliz aquele que espera quando conhece aquele a quem espera. Nesta última mensagem, vamos ser confrontados com a solene mensagem à Igreja de Laodiceia, que nos alerta para o perigo da indiferença espiritual. Por isso, vai ser um momento muito importante o que vamos poder partilhar hoje. Mas antes da mensagem, como aconteceu todas as noites, vamos ser abençoados com as vozes e a inspiração do quarteto Voz da Esperança, que nos vai conduzir numa música que vai falar diretamente à nossa mente e ao nosso coração, com o apelo Vem a mim. Vem a mim, filho meu, andas longe do amor do teu pai, tenho os braços bem abertos, estou aqui, estou aqui. Vejo a dor que te faz chorar. Sei que estás a sofrer. Ouço o grito no silêncio do coração. O meu amor consolar-te-ei, amar-te-ei eternamente. Então segura a minha mão, confia em mim, eu sou fiel, pois eu nunca te abandonarei. Vem a mim, filho meu, andas longe do amor do teu pai, tenho os braços bem abertos, estou aqui, estou aqui. Vejo a dor que te faz chorar. Sei que estás a sofrer. Ouço o grito no silêncio do coração. Meu amor consolar-te-ei, amar-te-ei eternamente. Então segura a minha mão, confia em mim, eu sou fiel, pois eu nunca te abandonarei. Contigo estou para sempre. O meu amor é para sempre. Nunca te deixarei. Vejo a dor, nunca te deixarei.
Olá, bem-vindo. Vamos pedir a presença de Deus nesta hora? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um dia que Tu nos dás a cada um de nós. Obrigado pelo privilégio de podermos estar juntos para ouvir a Tua voz, para compreender a mensagem que Tu tens para cada um de nós nesta noite. Pedimos por isso, Senhor, a Tua bênção, a Tua presença, o Teu Espírito sobre o pregador, mas também sobre cada um de nós que o vai ouvir e que esta mensagem venha diretamente do nosso Pai Celestial ao nosso coração. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite. Nós estamos realmente no fim desta semana de reavivamento, essa semana que foi especial. Nós estamos aqui desde sábado a abordar essa questão da espera. Não é? Feliz aquele que espera. E todas as noites nós abordamos um aspecto ligado à volta de Jesus. Eu espero que durante toda esta semana, se teve oportunidade de começar conosco, eu espero que essas mensagens tenham ajudado a responder a uma ou a mais questões que tenham se colocado sobre a volta de Jesus. Mas, sobretudo, a minha esperança é que um dia essa volta de Jesus seja uma realidade também para si. Hoje nós vamos tentar concluir com uma mensagem não menos importante, mas uma mensagem que faz refletir bastante. Porque o maior perigo que pode existir na vida cristã não é uma oposição direta à mensagem bíblica, não é nem mesmo a perseguição, mas a maior dificuldade, o maior perigo que pode acontecer na vida de um cristão é a indiferença. E eu creio que o texto que nós vamos analisar hoje mostra de forma bastante clara como é que a indiferença na vida espiritual pode afetar a salvação, a vida eterna de cada um de nós. Eu gostaria de lhe convidar a olhar para o livro de Apocalipse, no capítulo 3. Como sabem, o livro de Apocalipse tem sido associado a catástrofes, desgraças e tudo o que parece que leva para o fim do mundo de forma catastrófica. No entanto, devo lhe dizer que o Apocalipse não tem absolutamente nada a ver com isso. Apocalipse é apresentado como a revelação de Jesus Cristo e é exatamente isso que nós podemos encontrar no seu conteúdo. O Cristo que se revela à sua igreja e Cristo que se revela a cada um de forma individual. É por isso que ele é apresentado de diversas formas e cada forma de apresentar Cristo mostra um aspecto do seu caráter em relação a cada um de nós. Eu queria vos levar até o capítulo 3 do livro de Apocalipse e nós vamos ler a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta mensagem, ela foi dada num contexto bastante especial, como vocês sabem. Nós podemos pegar o livro de Apocalipse e dividi-lo em 7 partes. E nós vamos abordar aqui apenas uma parte das 7 do livro de Apocalipse. Nós podemos dizer, existem 7 séries de 7. E onde essa mensagem vai ser inserida, é uma mensagem que vai ser introduzida com uma mensagem, uma visão que João vai ter. E essa visão consiste em mostrar Jesus Cristo no meio dos candelabros. Eu não vou aqui dar todos os detalhes, mas esta imagem mostra Jesus que permanece no meio da sua igreja. Jesus que acompanha a evolução das suas igrejas. E é aí que Jesus envia uma mensagem a cada uma das 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor. Nós vemos aqui as 7 igrejas por ordem, e nessas mensagens às 7 igrejas, o texto começa por mostrar a quem é que a mensagem se dirige. Em segundo lugar, quais são as características, de que maneira Jesus é apresentado. É feita uma avaliação desta igreja e a mensagem termina com uma espécie de exortação e promessa. É curioso ver que neste livro tão associado com catástrofes, Deus não está tão preocupado em anunciar a destruição, o castigo, a punição, mas o tom da mensagem continua a ser um tom apelativo, um tom de exortação, claro, mas ao mesmo tempo uma oportunidade dada à igreja e aos seus fiéis para o arrependimento. E nós vamos ter a oportunidade de voltar a este detalhe. E ele diz aqui: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Para mostrar que a mensagem que nós vamos analisar é uma mensagem que pode ser entendida de 3 formas. Ela pode ser aplicada de 3 formas distintas. A primeira forma de aplicar essa mensagem é dizer: João escreveu provavelmente no final do 1º século, numa época de perseguição, e ele escreve para comunidades existentes. Aliás, se visitarem a atual Turquia hoje, vocês poderão passar por cada uma das 7 igrejas mencionadas aqui, e é interessante porque vários detalhes do texto aqui podem ainda ser vistos hoje, graças aos traços, às marcas arqueológicas que nós encontramos ali no lugar. Então, João fala para igrejas que existiam ali. A realidade que ele menciona era a realidade que existia ali efetivamente naquelas igrejas. E as mensagens deveriam fazer sentido para as pessoas que receberiam esta carta e leriam essa carta de viva voz. A segunda aplicação, a segunda forma de ver essa mensagem é uma forma mais universal. Se vocês observarem, cada mensagem dada a cada uma das igrejas nos fala até hoje, porque todas elas são centradas na relação com Cristo, esse Cristo que é apresentado aqui com várias imagens diferentes. Então, independente da época em que nós vivermos, nós podemos sempre tirar alguma lição desses textos do livro de Apocalipse. Por outro lado, nós podemos fazer ainda uma terceira leitura, e é uma terceira aplicação, e essa aplicação é uma aplicação mais profética. Quando nós olhamos para a mensagem dada a todas essas igrejas, nós compreendemos que as características mencionadas para cada uma dessas igrejas acompanha as características da igreja ao longo da história, nos conduzindo desde a época do apóstolo João
até o momento em que Cristo vai voltar. Esta mensagem acaba por ter um valor mais significativo ainda, porque é uma mensagem que é direcionada para os fiéis que vão viver nos últimos tempos. E é interessante que, no final dos tempos, esta igreja que se prepara para o encontro com Cristo vai viver essa experiência de mornidão. E é exatamente isto que o livro tenta nos trazer como alerta. Fujam à indiferença. Várias pessoas podem estar no seu conforto, achando que já atingiram um nível onde não precisam evoluir mais nada. Estou satisfeito com a minha vida espiritual, estou satisfeito com a qualidade das minhas relações, quer sejam relações com os seres humanos, os meus pares, mas também a qualidade da relação que eu posso desenvolver com Deus. Então, eu estou numa espécie de zona de conforto e não preciso fazer muito, não preciso me mexer. E é esta indiferença que acaba sendo objeto aqui de alerta. É interessante porque Jesus, para esta igreja de Laodiceia, a última igreja nessa lista, ele diz que ele é o Amém. Eu não sei se já pararam alguma vez para pensar na forma como Jesus se apresenta aqui, mas quando ele se apresenta como o Amém, embora tenhamos a tendência de utilizar o Amém para a conclusão de uma oração, esta palavra ela é muito mais profunda do que isto. A palavra Amém vai nos levar para uma raiz mais antiga, Aman, que traz a ideia de uma mãe que segura a sua criança no colo. E com isto traz toda a segurança, todo o conforto, toda a firmeza. E é daí que vem essa segurança, essa fidelidade e todos os derivados que nós podemos tirar desta raiz Aman. E é curioso que Jesus se apresenta dessa forma. Nós podemos dizer aquele que é fiel, aquele que é realmente verdadeiro, aquele que é a verdade. É ele que se apresenta até nós. É ele que quer que nós desenvolvamos essa relação que um filho tem com sua mãe. É ele que se dirige a cada um de nós. E ele se dirige não para condenar, mas ele se dirige para resgatar. Ele chega para esta igreja em conhecimento daquilo que acontece com a igreja. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Esse amém, esse é testemunha fiel e verdadeiro. O princípio da criação de Deus, o originador de toda a criação, da mesma forma que Colossenses o apresenta. É ele que quer nos trazer uma mensagem muito especial. Nesse texto, é curioso que, contrariamente às outras igrejas, às mensagens dadas às outras igrejas, Jesus não tem elogios. Há uma ausência total de elogios. E a igreja de Laodiceia não é elogiada precisamente para mostrar a gravidade da situação da igreja. Encorajar a indiferença é encorajar o perigo de perder a própria vida eterna. Essa mornidão precisa ser resolvida. E é por este motivo que Jesus vai descrever o problema desta igreja, tentando alertá-la para a necessidade de procurar uma solução rápida para esse problema. Tu pensas que sabes, mas tu não sabes. Tu és miserável, tu és pobre, tu és cego e tu estás nu, contrariamente ao que tu dizes: eu sou rico, eu enriqueci e não preciso de nada. O que Jesus traz aqui para esta igreja é uma verdadeira necessidade de mudança, uma verdadeira necessidade de questionar a forma como eu vivo a minha espiritualidade. E eu penso que, chegando ao fim desta nossa semana de reavivamento, eu creio, se de tudo que eu falei aqui ficou
esquecido, eu creio que esta mensagem deverá permanecer. Se tu te sentes confortável, se tu não sentes necessidade de fazer nenhuma mudança na sua vida, se tudo parece completamente tranquilo, mas ao mesmo tempo, quando tu olhas à tua volta, tu não vês grandes resultados, ou mesmo nenhum resultado. Então esta mensagem é para ti. Essa mensagem é para dizer: há algo a fazer e cuidado com essa indiferença. O que Deus quer assegurar aqui nesta mensagem é que o seu amor não muda. O seu amor é incondicional. Ele até reitera o seu amor dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se ele vem, se ele anuncia alguma coisa, se ele quer mexer, sacudir alguma coisa na sua vida, é precisamente por causa desse amor imenso que ele tem por cada um de nós. Mas o mais interessante nisto tudo é a forma como ele termina esta mensagem. Eu gostaria que nós saíssemos daqui também com esta certeza. Jesus termina a mensagem de advertência contra a indiferença, dizendo que ele está às portas e ele bate. Eis que estou à porta e bato. Jesus não vai, de maneira nenhuma, desrespeitar a liberdade que ele mesmo concedeu a cada ser humano. Se não tivéssemos a liberdade de escolher agir conformemente à vontade de Deus, da mesma forma que temos a liberdade de agir de forma completamente contrária à vontade de Deus, não seria isto liberdade. Jesus respeita a tua liberdade. No entanto, não é sem sofrimento que ele vê os seus filhos se desviarem do seu caminho. E por isso ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. E atenção que falar de ouvir na mentalidade bíblica não é a faculdade de escutar um som, de entender aquilo que se ouve. Mas ouvir conecta-nos à disposição de obedecer, à disposição de viver aquilo que nós ouvimos. E se ouvirmos a sua voz, então nós vamos abrir a porta. E Jesus vai entrar na nossa casa. E ele vai cear conosco. E nós vamos cear também com ele. O que esse texto faz é mostrar que Jesus quer voltar. Jesus prometeu voltar. Esta é uma das certezas mais seguras da Bíblia. O maior desejo de Deus é um dia ver toda a humanidade reunida, independentemente da proveniência, da origem das pessoas, independentemente da sensibilidade das pessoas, independentemente dos problemas que nós tenhamos vivido aqui. O céu é para todos. O céu está aberto a todos. A possibilidade de salvação é dada a todas as pessoas. Esse é um grande desejo de Deus. O que ele espera é um posicionamento. Ele espera que tu decidas entregar a sua vida a ele. Ele espera que nós coloquemos em causa a forma como nós vivemos na nossa mornidão e que nós possamos tomar uma posição bastante clara. Meus queridos, o livro de Apocalipse é um livro especial por várias razões. Primeiro, porque ele apresenta Cristo de uma forma extraordinária. Mas, em segundo lugar, porque é um livro que termina a Bíblia, um dos últimos livros a ser escritos, e ele termina exatamente com o tema que nós estamos a abordar durante esta semana.
no versículo 8, o primeiro capítulo do livro do Apocalipse, Jesus é apresentado como o Alfa e o Ômega, primeira letra e última letra do alfabeto grego. Diz o Senhor Deus. Mas ele completa aquele que é, que era, e nós ficamos à espera que o texto se termine dizendo aquele que será. Mas ele abandona o verbo ser para apresentar Jesus como aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus queridos, se nós olharmos mais atentamente ao texto, esse texto diz muito mais do que Jesus ser aquele que vai voltar. Mas ele diz, Jesus é aquele que está voltando. Jesus está voltando. Ele está em movimento. E é por isso que o livro termina dizendo exatamente isto. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E é curioso, esse sem demora aqui é uma expressão bastante específica. Taku. Uma palavrinha que quer dizer simplesmente cedo, rápido, como muitas vezes nós traduzimos, mas mais do que isso, ele pode ser traduzido como assim que possível, dando a ideia que Jesus está vindo. E assim que possível, nós teremos um encontro com Ele. Eu gostaria de orar hoje, para terminarmos, especificamente, para que não percas esse encontro. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por esta promessa. Obrigado por esta semana que nós vivemos aqui. E obrigado porque Tu estás a voltar e queres que nós façamos parte deste encontro marcado contigo. Ajuda-nos a vencer a nossa indiferença, a questionarmos a forma como nós vivemos o nosso cristianismo, para que sejamos cada vez mais estas pessoas autênticas, essas pessoas que se relacionam de forma certa, correta contigo, e que sejamos esses candidatos ao reino dos céus. Eu peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. É assim que chegamos ao final desta semana de reavivamento. Tenho a certeza que está grato a Deus por estes dias tão especiais. Temos também a dizer da nossa profunda gratidão ao pastor Eurico Correia pela disponibilidade, pelas mensagens claras e inspiradoras e pelo contributo espiritual que nos trouxe ao longo destes dias. Oramos para que Deus continue a abençoar o seu ministério, tão importante como professor e deão da Faculdade Adventista de Teologia de Collonges, em França. Esta semana foi preparada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal, em parceria com a Novo Tempo, e o nosso desejo é que tudo o que foi partilhado ao longo destes encontros continue a dar fruto na sua vida. Ficamos por aqui, mas o convite é que passe o serão connosco. Já a seguir pode acompanhar o programa Sexta à Noite, com boa música e muitas boas conversas aqui na grelha da Novo Tempo Portugal. Da minha parte, até breve, que Deus o abençoe.